Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Daqui a pouquinho a gente vai começar a live de hoje com o Jair Lemes. Ele é o CEO da Brava Capital e eu acho que a conversa vai ser bem interessante. A gente vai falar sobre, claro, a pandemia, não é? O coronavírus, mas na área econômica. Como recuperar o meu dinheiro que a pandemia levou. Isso serve tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então eu acho que é mega importante você prestar atenção. Eu tenho aqui já a solicitação da Brava Capital e eu vou aceitar para a gente começar o nosso papo. E aí, Adriano, tudo bem? Deixa eu Ô só Jair, tudo bem? acertar a luz aqui. Fica tranquilo. Ao vivo vale tudo. Ao vivo vale tudo. Vale. Pronto. Acho que tem uma outra luz aqui me atrapalhando. Está estourando um pouco. Se você reduzir um pouco a claridade, aí ficou muito escuro. Né? Não, Deixa vem eu um tentar um pouquinho. outro ambiente aqui. Isso, pode ir. Oi? Fica tranquilo. Se quiser até desconectar e voltar. Se você quiser até desconectar e voltar, fica tranquilo. Se quiser. Já que você disse que ao vivo Só vou vale pegar. tudo, então deixa eu me posicionar aqui em Não. outro ambiente. Ao O áudio vivo é tá bom? tranquilo. Não tem. Deixa eu ver. O áudio tá ótimo. E o meu, tá bom? Então tá jóia. O seu tá bom. Ah, agora sim. Agora sim. Eu preciso só cronometrar. E eu esqueci de pegar o cronômetro, porque você sabia que o Instagram derruba quando a live passa de 1 hora? Eu não sabia. É, Ele tira esse... eu já fiz algumas já. Tem esse limite aí. Eu não sabia. E daí a gente estava conversando, eu estava conversando com a doutora Jaqueline Vares, que é advogada, e de repente, pum, caiu. E aí eu fui entender que era porque deu 1 hora, ele desconecta. Eu estava falando aqui agora, antes de você entrar, que a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, eu acho. É um assunto que tem realmente preocupado a galera, o pessoal que é empregado e o pessoal que é patrão, né, os empresários. Porque quando fala de dinheiro, a coisa fica feia. E assim, para minha surpresa e para a sua, imagino, e para todo mundo, para surpresa de todo mundo, essa pandemia veio de sopetão, né? Ninguém esperava. E daí É. que pegou todo mundo de surpresa, inclusive os governos, né? Inclusive os governos. E falando nisso, você está fora de São Paulo? Fugiu da pandemia? Eu fugi, eu vim para Varé. Na realidade, a primeira semana de quarentena eu estava em casa. Minha família já tinha vindo aqui para o interior de São Paulo. E aí, depois de uma semana, a gente resolveu que talvez fosse melhor eu vir aqui e ficar com a família, né? Na nossa atividade, a gente conseguiu fazer com que todas as pessoas trabalhassem remotamente. Acho que uma pessoa só no escritório que vai lá para abrir, ver se não tem nenhuma notificação ou algo nesse sentido. A gente reveza, então é feito lá uma espécie de uma faxina e uma limpeza para desinfectar, e na semana seguinte vai outra pessoa, ou algo assim, mas é uma pessoa só. Então a gente considerou que seria mais responsável fazer dessa forma, né? Trabalhar remotamente, já que a gente consegue, nem todo mundo consegue, né? É, no caso, na minha empresa também. A gente trabalha todo mundo remoto, mas isso até em tempos normais. Não sei porquê, talvez eu saiba. Nunca precisei de um espaço físico. E aí a gente passou a trabalhar cada um em sua casa e deu muito certo. Então agora, quando chegou esse período da pandemia, em que a gente realmente é obrigado a trabalhar de casa, para nós não mudou muita coisa, está tudo igual. Porque a gente sempre trabalhou em casa, então não está fazendo tanta diferença para mal, assim, é tranquilo. Agora, deixa eu te falar um negócio. Eu estou aqui, ó, você vê que eu estou olhando para a tela do computador, porque eu estou mandando esse aviso para todo mundo que eu conheço, já mandei, e estou reenviando para avisar a galera que a gente está conversando com você. Tem muito empresário que está muito preocupado, viu, Jair? Inclusive, por exemplo, o Paulo, que é o dono da academia que a gente frequenta, aliás, para quem não sabe, eu e Jair somos colegas de academia,
de jiu-jitsu, e ele está muito preocupado, e eu entendo a preocupação dele, porque eu estaria também extremamente preocupado. Uma academia em que você lida com gente, e gente suando, gente transpirando, gente exalando uma série de coisas, então realmente o governo proíbe tacitamente um lugar desses de abrir, nesses tempos de contágio, ou possível contágio. E daí eu fico imaginando o desespero do empresário desse ramo. O que ele faz agora? Está perdido, porque alguns passaram a dar aula via internet. Não é? Eu mesmo estou tendo aula todo dia com aquele professor da academia, o Vaguinho, que, aliás, fez uma live sensacional com a gente sábado passado. Mas o Paulo, por exemplo, que é dono de uma academia, que tem musculação e etc., não tem como fazer isso, porque ele é um empresário, né? Ele não é um professor, um instrutor ou um personal, ele é um empresário. E aí eu fico preocupado também de ver que, para ele, não tem muito o que fazer agora, né? O que você acha? Primeiro, Adriano, deixa eu agradecer aqui pela oportunidade de participar aqui da live aí no teu canal. E bom saber que além de jiu-jiteiro dos bons aí, você também é um excelente jornalista. Dos Eu bons, já fica por acompanho sua. você há algum Eu tempo. agradeço o elogio. É sempre uma honra. Ele está numa situação muito difícil, porque se você, veja bem, nessa fase, o que vai acontecer com ele é que ele está em lockdown, ele não pode abrir de forma alguma, nem tomando nenhum tipo de cuidado mínimo, né, de distanciamento ou algo nesse sentido. Você acabou de mencionar a atividade de jiu-jitsu, as pessoas têm um contato físico muito próximo. Mesmo passando pelos equipamentos, elas Sim, acabam se acumulando ali. Esse é um tipo de isso. negócio que provavelmente, ou possivelmente, eu espero que não, mas é o tipo de empresário que ele acaba não fazendo uma poupança realmente. Ninguém espera, obviamente, uma situação dessa. Mas nas contas que a gente faz aqui, a maior parte das empresas pequenas e médias brasileiras, elas não têm condições de ficar sem faturar por mais 1 ou 2 meses. Algumas delas a gente até chegou a conversar sobre isso algumas semanas atrás. Elas não conseguem ficar 10 dias sem algum tipo de faturamento, não é verdade? Às vezes, boa parte delas, eu chego a dizer, acredito que a maioria já são endividadas, né? Já vinham de um período de crise muito forte que afetou o Brasil. Quando você começa a respirar um pouco, você começa a entrar na curva de crescimento, de recuperação, acontece aí uma nova crise, né? Vamos chamar de crise por enquanto, porque ainda não pode ser, né, tecnicamente recessão, e que O afeta Jair, essas empresas. estava mesmo melhorando, quer dizer, o Bolsonaro, ele fala muito isso. Pô, agora que a gente estava com perspectiva de crescimento e tal, é verdade, estava crescendo mesmo, estava em vias de crescer mesmo? Então, tecnicamente já estava crescendo, né? A gente esperava um crescimento do PIB aí, a gente esperava alcançar um PIB entre 1,5% e 2% até o final do ano. Aí você tem várias previsões, né? São economistas diferentes, mas eu acho que foi consensuado que algo entre 1,5% a 2% ia acontecer. E É. agora, não, né? A gente já reverte. Nós passamos, né, por uma recessão no Brasil, que é mais de 2, né, trimestres aí de crescimento negativo, muito forte, né? Eu acho que é uma das maiores aí da história do país. Muitos dizem até que é a pior delas. E quando a gente começou a se recuperar, a gente começou a crescer, que também já era uma aberração do ponto de vista econômico, porque o ciclo econômico, o início do ciclo econômico é a recuperação. Você sempre tem a recessão no final, ou a crise, e aí no início você começa a crescer. Então, nesse início de ciclo econômico, que geralmente demora 6 meses, o Brasil já estava levando 2 anos para retomar o crescimento, que já era uma aberração e nada parecido com algo que tinha acontecido antes. Então, a gente já vinha presenciando algo que não aconteceu na história econômica do país, né, do Brasil. E, de repente, vem essa daí, que é outra coisa que nunca aconteceu também, pegou todo mundo despreparado. Os economistas não sabem o que fazer, os governantes não sabem o que fazer, os empresários ainda não sabem o que fazer. Isso é o pior de tudo. A gente deu uma outra entrevista aí onde você participou no passado, onde principalmente os economistas, né? Ele vai lá e vai desenhar o pior cenário, o base e o melhor. Só que quando você não consegue fazer muitas previsões, o pior cenário é aquele que você vai se abraçar, é o que está acontecendo hoje. Então você tem um problema muito sério das pessoas acreditarem nesse pior cenário, na verdade, e esquecer que existe um cenário base, né, de recuperação. Olha só, eu fico apreensivo porque, além da gente ver um
e a gente que é leigo aqui, a macroeconomia realmente balançar, principalmente por conta de que tudo parou, né? A gente vê as pessoas, né? Os CPFs. Você bem escreve, eu quero entrar depois no artigo, você bem escreve no artigo que sim, o Brasil tem um exército de pessoas que trabalham informalmente, que retiram a renda da rua, de vender isso, de vender aquilo, que não tem nenhum tipo de respaldo social, direito, nada trabalhista, não é CLT, não é nada. E, de repente, essas pessoas são obrigadas, claro, pelas circunstâncias, a entrar dentro de casa e ninguém compra mais nada. E aí, como é que fica para essas pessoas? Vão morrer de fome, né? Se o governo não realmente não ajudar, não fizer nada, há um jornalista que tem um canal no YouTube, que é o professor Marco Antônio Villa, não sei se você o conhece. Não sei se aconteceu com todo mundo, mas a gente, eu perdi um pouco você aqui. Falei um pouquinho, Adriano, se você puder repetir a pergunta. Eu dizia o seguinte, que há um jornalista que tem um canal no YouTube, que é o professor Marco Antônio Villa, que trabalha na Jovem Pan atualmente. Ele diz que o risco disso tudo é haver uma convulsão social. Por quê? As pessoas vão ficando sem dinheiro. Não tem como... Não vem de lugar nenhum. A fome começa a bater. A quarentena, forçosamente, tem que permanecer. E aí vira o caos. Eu acho que, em última instância, é uma previsão um pouco apocalíptica. Mas eu também não descarto isso. Você acha possível que as pessoas, em dado momento, se isso demorar muito, cheguem realmente ao desespero de repente, entrar no supermercado e fazer aquele famoso furto famélico, que nem crime é? Adriano, isso foge um pouco da minha área de expertise. Eu me considero um pouco ignorante para responder essa pergunta, porque é uma pergunta muito política e talvez social. Mas se você for analisar a história, não é a primeira vez que isso acontece, não é verdade? Desde as revoluções lá, francesa, né, e revolução industrial, entre outras coisas, foi exatamente o que aconteceu. E eu acho que a nossa elite, ela é composta de uma elite financeira, talvez econômica, e uma elite intelectual. Então são essas elites que têm que se unir nesse momento realmente para fazer alguma coisa pelo povo, não é verdade? E se eles não fizerem, eles têm um impacto direto como consequência disso. Eles também serão afetados. Então esse é o momento dessas elites se organizarem. Então acho que existe, inclusive, assim, uma boa intenção para fazer isso acontecer, mas o que falta é muita coordenação, né? Governo, os empresários, a nossa elite intelectual, a nossa elite econômica se unirem e pelo menos chegarem à conclusão de que são aqueles poucos pontos que vão ajudar, né, a nossa população a combater a crise. Das análises que eu tenho feito, que são menos econômicas, eu acho que até menciono isso no artigo, e são mais do ponto de vista epidemiológico, porque isso tem impacto direto, né, na economia, e com base nessa avaliação dos impactos econômicos, é que a gente vai formular políticas, né, macroeconômicas para combater esses impactos econômicos imediatos que a gente tem como decorrência da crise. E o que a gente já começa a acompanhar é um pouco de história, uma história inclusive mais recente, que funciona mais ou menos assim. Você tem países, né, que já estão saindo, já estão falando em abrir a economia novamente, né? Estados Unidos, você fala ali em Singapura, você fala em Coreia do Sul. Então, o que eles fizeram, né, para conseguirem chegar até aqui e falar, a gente já está assim, no ponto de poder abrir a economia novamente, né, e encerrar o lockdown. É isso que a gente tem que avaliar. E mais ainda, eu menciono diversas vezes aqui nas lives e nas entrevistas a questão das máscaras, né? Então, assim, algo que é relativamente barato, que a gente acha que todo mundo que sai de casa hoje deveria usar, não para deixar de transmitir, na realidade, o vírus para as outras pessoas. Então, você usa a máscara para proteger as outras pessoas. Então, tem todo um senso de comunidade aqui, né? Que, poxa, 20 anos atrás, quando eu fui para o Japão, o pessoal usava. Eu perguntava lá, estava lá com a minha mãe, com a minha irmã, por que eles usam, né? E eles usavam as máscaras para proteger as outras pessoas quando eles tinham gripes comuns. Então, eles já estavam acostumados a fazer isso. Culturalmente, eles já estavam preparados para enfrentar essa crise. E eu, pessoalmente, considero a máscara como uma das maiores armas de combate ao vírus. Deixa eu interromper um segundo, porque agora Claro. já tens 8 minutos de live, então Sim. eu vou apresentar você para quem está aqui conosco. Acabou de entrar na live o Paulinho, que é
o dono da academia de quem eu falei agora há pouco. Uhum. Paulinho, você, a gente sabe, assim como todos os empresários que têm academia, está numa situação aí bastante difícil. Essa live não é só eu que falo, vocês podem perguntar para o Jair também, eu leio a pergunta e ele responde. Deixa eu, primeiro, a gente já falou do seu caso aqui, viu, Paulinho? Paulinho me mandou uma mensagem de WhatsApp ontem, dizendo que em Brasília já começou a flexibilizar, pelo menos para as academias. E eu fui pesquisar e não é verdade. Então era um fake. Aí ele me mandou agora há pouco outra mensagem de WhatsApp que me parece real. Essa me parece bem real, porque é do site Campo Grande News. Inclusive a Patrícia, que está conosco aqui, trabalha comigo, está assistindo a gente, deve conhecer o Campo Grande News, porque ela trabalhou lá em Campo Grande. Então eu acho que é, desta vez, uma notícia verdadeira lá em Campo Grande, Paulinho. Mas eu vou apresentar a vocês o Jair. Ele é colega nosso de jiu-jitsu, mas diretor de gestão e CEO da Brava Capital, gestora de recursos. Jair começou a carreira trabalhando com seguros, olha só que legal. Trabalhou no Japão, no Reino Unido, nos setores de telecomunicações e tecnologia. Depois ficou 7 anos no Citibank, nas áreas operacional e de produtos. Hoje, ele é administrador com MBA pela FIA USP, mestrado profissionalizante em gestão e economia pela Université Pierre Mende da França e é certificado, agora você fala, Jair, porque eu nunca lembro, uma certificação importantíssima na sua área, se não a mais importante, que é o CFA. O que é o CFA? Conta para o pessoal que está aí, Jair. O CFA, na realidade, ele consolidou uma série de assuntos financeiros e com peso muito forte em ética, inclusive no mundo todo, e ele, de uma certa forma, determinou que eles consideravam que era o mínimo necessário para que as pessoas pudessem atuar na área financeira. Então, formaram um certificado aí que já tem muitas décadas, né, e aceito aí no mundo todo, né? Então, muitos dos especialistas do setor consideram aí o CFA como uma certificação padrão ouro, né? E hoje eu tenho a honra lá de lecionar também para a Sociedade CFA do Brasil, nos assuntos de finanças. Muito legal. Pessoal, o Jair escreveu um artigo que está, inclusive, hospedado no site da Brava Capital. Jair, qual o endereço do site da empresa, da Brava? www.bravacapital.com. Se vocês forem lá, vão encontrar um artigo do Jair que se chama Uma Guerra Mundial contra um Inimigo Comum. Quando nós combinamos de fazer essa live, ele me pediu para dar uma olhada nesse artigo e eu fui ler. E eu achei assim, agora eu vou, realmente, como jornalista, eu vou elogiar muito o seu artigo, cara, porque está sensacional. Obrigado. Está muito bom. Está excelente. Obrigado. Está excelente. Deu trabalho. Não, mas está muito bom. Está muito bom. Está muito bom. Eu acho que todo mundo deveria ler. Inclusive, o pessoal da minha empresa que está aí assistindo, eu vou passar o link, vocês leiam esse artigo do Jair, porque vocês veem, está extremamente bem explicado, em linguagem simples, e não foi feito por um jornalista. Então, olha só a lição que a gente vai levar disso, né? E nesse artigo, que virou o roteiro da minha entrevista com você, na verdade, bate-papo, não é uma entrevista, me chamou a atenção uma coisa que você começa logo de cara falando o seguinte, nesse momento, uma das coisas que tem que acontecer no mundo é país rico ajudar país pobre. Você acha mesmo que o país rico vai ajudar o país pobre nessa pendenga que todo mundo está vivendo ao mesmo tempo? Bom, a resposta, na realidade, não tem uma resposta exata. O que aconteceu foi, a gente observou mais recentemente alguns bloqueios de mercadorias, né, de máscaras que vinham para o Brasil ou de ventiladores que passavam pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos segurava por lá e pagava um preço mais alto para os chineses para segurarem a nossa mercadoria. Então, a gente não observou muita parceria nesse sentido. Você teve a questão da 3M. A 3M tem fábricas no mundo todo e o presidente americano pediu que toda a produção de máscaras fosse concentrada para envio para os Estados Unidos. Sim. E a 3M não fez e ele tenta bloquear a 3M, aplicar multas contra a empresa, uma série de outras coisas. Meu questionamento a empresa americana ela é global. Eu acho que a gente começa por aí. E sim, eu acho que se você tem um país rico como os Estados Unidos, né, ou alguns países europeus, e eles se isolam,
Hoje a gente vive num mundo extremamente globalizado. É você morar num condomínio de pessoas extremamente ricas e uma favela em volta. Então, como que você faz para sair, para passear? Você vai correr uma série de riscos. Então, assim, algum tipo de transferência de riqueza sempre existiu historicamente, tem que continuar existindo, isso é um pouco inevitável, e não é uma visão esquerdista, é uma visão muito pragmática. Eu acho que você me conhece e se o cara não tem dinheiro, quer dizer, aumenta aí as taxas de criminalidade, entre outras coisas, que não é foco aqui da nossa discussão. Então, se todo mundo começa a ser infectado nos outros países e você segura a curva de infecção na tua, você acha mesmo que no mundo tão globalizado isso não vai chegar? Poxa, lá, se a gente for analisar um pouco a história, em 1920, né? A gente já discutiu isso daí, uma das infecções que matou uma boa parte da população mundial, ela atravessava por navio, de uma série de outras formas, e chegou no mundo inteiro, sim. Então, não adianta você pensar só no teu umbigo. E tem mais. O que agrega valor nesse sentido é a coordenação de todos esses países em atuarem com uma estratégia não completamente única, né, mas os países conversarem sobre as estratégias que eles vão adotar. Hoje a gente é muito globalizado, a gente é muito interdependente, né? Então, assim, tem muitos brasileiros vivendo nos Estados Unidos, muitos americanos vivendo aqui. Deveria ser assim. Se vai acontecer, bom, a gente teve um problema por exemplo, ali da Alemanha com os italianos, onde a Alemanha se recusou a vender ventiladores para os italianos falando, poxa, mas a gente que formou toda essa sociedade da qual você faz parte. E só que um pouco tempo depois também você viu já o governo alemão voltando atrás nesse posicionamento e começando a contribuir, né, com os italianos. Então eu acho que não é nem a questão de, olha, eu vou defender o meu, é falta de coordenação, o Adriano. Isso é o que está faltando no Brasil, por exemplo. A gente ainda não consegue entender quais são as ajudas emergenciais que vão chegar lá para o pequeno e médio empresário, os R$ 600 que vão chegar aí para as pessoas. Agora só está ficando um pouco mais claro esse ponto em específico. A gente não tem uma estratégia. Por exemplo, vai todo mundo sair de máscara na rua? Não vai, né? Vou reforçar esse assunto aqui de novo. Qual que é o distanciamento que tem que ter? Quando a gente volta a trabalhar, será mesmo que não dá para voltar a trabalhar com os cuidados mínimos? A quarentena existe para a gente ganhar tempo para quê? Para preparar os nossos hospitais. Não temos leite, então a gente tem que ter leite suficiente. Então, assim, muita fake news. Você comentou um negócio bacana. Tem gente que fala que a gente tem leite suficiente. Cara, isso é uma aberração. É um dos que mais tem no mundo. Não tem. A gente é um dos que menos tem, entendeu? Então, procurar fontes fidedignas de informação nesse momento é muito importante. E se a gente tivesse um governo que explicasse para a gente de forma transparente o que está acontecendo, eu acho que a população ia agir. Porque eu acho que combater esse vírus depende mais até da população do que do nosso governo. Então, algumas poucas medidas simples, né? E se todo mundo fizesse uso dessas medidas, a gente ia conseguir dar essa achatada na curva aí sem correr o risco de ter um segundo pico de infecção que acaba realmente matando muitas pessoas. Acho que isso já está comprovado, né, Adriano? Não é uma gripezinha, poxa, é algo muito sério, né? E como que a gente enfrenta isso? Tem forma barata e simples de fazer, tem um pouco mais cara, eu acho que é um mix de tudo isso, mas a gente não tem a receita para a nossa população. Não tem coordenação, não tem dos países, não tem nem dentro do nosso país. Quanto mais a gente se organizar para poder coordenar isso com os demais países, não é verdade? Olha só, dentro desse... Isso tem impacto direto na economia. Então, dentro disso que você está falando, está aí o Naldo, nosso colega também de jiu-jitsu, dizendo o seguinte, o novo ministro ontem... O pessoal de jiu-jitsu está em peso aqui hoje. Alguém tem que pegar, né, meu? O novo ministro ontem pediu, não vamos transformar ideias em fatos. Eu acho que é um pouco a chamada dele para evitar esse bando de fake news que a gente está vendo e ouvindo. Uma das coisas, por sinal, também não quero entrar nesse aspecto aqui, mas é o tal da cloroquina. Eu nunca vi uma perda de tempo tão gigantesca das pessoas, e agora eu não vou nem falar do presidente, porque, ora, se o presidente acha que é boa e o Zé, não sei das quantas, acha que não é, tudo bem. Tudo bem, para mim não interessa. Me interessa o seguinte, se Deus me livre, eu ou alguém que eu amo, ou alguém que eu gosto, tiver numa situação de vida e morte, meu amigo, usa o que for para tirar. Usa cloroquina, não sei o quê, vaselina, para mim tanto faz. Não é, entendeu? Então é uma discussão inócua, uma discussão medíocre. Eu acho que a gente tinha que se preocupar com a economia também. Por exemplo, meu irmão é um exemplo típico.
é um exemplo muito prático. Ele vende carro. Ele é um cara que vende carro, ele vende. E ele parou, não tem mais ninguém comprando carro, a loja fechou. Ele vai vender o quê? E ele tinha poupança? Não. Brasileiro típico. Somos um país, a gente é um país de consumidores, né, e não de poupadores, como é os Estados Unidos e alguns países europeus, e outros mais desenvolvidos também. Então, as pessoas não têm caixa, às vezes, para aguentar até a próxima semana, quanto mais um mês ou dois. Isso você acha que é decorrência da nossa cultura? Da nossa cultura de consumidor, eu não consigo explicar isso historicamente, mas com certeza é em decorrência da nossa cultura. Primeiro, nós somos um país pobre. Tá? Então, você tem um item que a gente já... Primeiro, vamos assumir que a gente é pobre, né? Os Estados Unidos é rico, a Europa é rica, o Japão é rico e o Brasil é pobre. Então, já não tem dinheiro, né? E quando tem uma cultura do brasileiro que ainda é um estudo, né? O cara tem ali 20, 30 reais e se esse dinheiro aparecer na mão dele, ele acaba gastando um pouco mais rápido. Então, o Brasil, como é que você vê isso? O Brasil ele não tem muita indústria, não é verdade? Ele não cria muita tecnologia, cria alguma, mas não muita. Então, é um país onde uma boa parte do PIB vem do quê? Vem mesmo dos cabeleireiros, dos serviços que são prestados no país. Então, primeiro, ele é um país de serviços que não tem muita indústria. Acho que 3% do PIB é indústria. Então, você não gera muita coisa de valor agregado. A gente não constrói o iPhone, não é verdade? Então, a gente gera coisas com pouco valor agregado. Isso faz com que a gente seja pobre. A gente tenha pouco caixa para poupar. E quando a gente tem pouco, ao invés de poupar, a gente gasta, porque pensa assim, poxa, acho que não vale a pena investir. Isso está na mentalidade de muitos brasileiros. Ou então ele pega lá 50 reais, 100 reais, ele compra algo para fazer um churrasquinho e tal, faz uma festinha ao invés de poupar. É óbvio que assim, todo mundo quer um pouco de entretenimento, todo mundo tem direito a isso, não é verdade? Mas, poxa, você consegue poupar com 20 reais? Consegue. Então poupa um pouquinho, poxa. Então essa é mais ou menos a ideia. Justamente, você não poupa para ficar rico, para guardar dinheiro no banco, ficar olhando o extrato do banco, olha só quanto dinheiro eu tenho. Você poupa justamente para os momentos difíceis. Então é um pouco cultural, sim. Só que a maior parte da população não age dessa forma e não pode ser uma crítica também. Acho que todo mundo tem direito de pensar do É, jeito uh, que lhe faz feliz, né? será que o brasileiro não poupa justamente porque ganha mal? É um país pobre, como você disse. De repente o cara ganha 600 reais por mês, vai poupar como? Se não sobra dinheiro para nada. Você tem toda a razão. Tem os casos que, sim, é porque é pobre e realmente não vai sobrar nada, mas tem os casos de que o pouco que sobra também, ele quer algum entretenimento e isso vai fazer com que ele seja mais feliz, por exemplo. Não tem Então uma... ele acaba por não poupar. Olha só, a Cláudia, que está perguntando uma coisa aí, ela é minha colega de colegial. A gente fez tecnologia química juntos lá em Campinas. Ela fala o seguinte: meu negócio também parou. Buffet infantil. Até acho que é supérfluo, mas eu vivi 20 anos fazendo festas. O que será a partir de agora? O que será desse ramo de negócios, hein? Eu acho que é praticamente similar a outros que, teoricamente, são rotulados nesse momento como supérfluos. Né? Cláudio, acho que a sua pergunta ela é muito importante, é a pergunta para muitos outros setores, como os de hotelaria, de turismo, as festas, né, as discotecas, os bares e inclusive Ah, o teu também. Eu vou responder de duas frentes e a resposta para isso, infelizmente, não é exata, porque o país como um todo, a maior parte dos economistas não entendem nem o que vai acontecer com a economia como um todo. Muita gente falando, olha, agronegócio não vai ter impacto, a parte farmacêutica não vai ter impacto, não tem essa, todo mundo vai. Tá? No teu caso em específico, tem a notícia boa e a notícia ruim. Tá? Então, o que acontece uma vez que você tem a recuperação na economia, historicamente, quando você passa por um processo de crise, recessão ou depressão, que é uma tecnicidade que vai classificar essas fases, quando a economia volta a crescer, depois de um choque tão forte, ela cresce com velocidade. Tá? Esse caso ele é muito atípico na história, porque as pessoas vão perder emprego, elas vão ficar sem dinheiro, e depois de algum tempo elas vão retomar aquelas atividades normais e vão começar a adquirir os não supérfluos, como você mesmo colocou, e depois elas passam para algo um pouco mais supérfluo. Eu acho que tem um impacto direto eu não tenho como falar o contrário. Eu acho que você tem que se preparar para
por um período de crise forte que vem por aí. Uma série de medidas macroeconômicas serão implementadas e a gente já vai para algo bastante técnico, que é, olha, o nosso governo pode fazer alguma coisa para melhorar a minha vida, eu que tenho aqui o meu buffet? Pode, entendeu? Mas isso é muito mais macroeconômico. Por exemplo, a gente não via mais imprimindo dinheiro por causa da inflação. O Brasil sofreu muito com a inflação no passado, hiperinflação, e hoje a gente está no momento que talvez imprimir dinheiro não é que é uma saída, é a saída menos pior, não é a melhor saída. Então, eu coloco até no meu artigo, gente, não vamos pensar em inflação, a gente tem que imprimir dinheiro, a gente tem que começar a construir, né, principalmente investindo no mercado imobiliário, que acabe injetando um dinheiro muito rápido na economia para que as pessoas possam voltar e contratar os seus serviços, né, de festa de aniversário. Então, a notícia boa é, volta rápido e a gente tem algumas medidas macroeconômicas que a gente pode implementar para que o teu negócio volte a funcionar rápido, mas infelizmente isso não vai depender de você, né? Isso vai depender da nossa sociedade como um todo, em defender junto aos nossos políticos, nossos senadores, e pedir para que eles façam a coisa certa, não é verdade? E politizem mesmo, menos essa situação. Então, imprimir dinheiro é uma saída, e aqui eu já estou falando de política macroeconômica, a gente está avançando lá para o final da conversa, talvez um pouquinho, mas só para você entender. E emprestar dinheiro. Então, assim, tem o Banco Central aí que vai emprestar dinheiro para as empresas e a gente está acompanhando isso de perto. A gente quer fazer uma live na semana que vem explicando para esses pequenos e médios empresários como que esse dinheiro que ia vir do BNDES ou Banco Central passa pelos bancos para chegar até você e agora eles falam em entregar o dinheiro direto para você. Por quê? Porque os critérios dos bancos vão impedir que você, que é um empresário de tamanho pequeno ou médio, tenha acesso a ele. Uma das coisas que eu vi lá, tudo bem, o Banco Central vai dar dinheiro direto para as empresas, você pode emitir um título de valor imobiliário. Só que você tem que ser rateado por uma das agências internacionais. Poxa, um rating de um cara desse custa 150 mil reais. Então esse dinheiro não é para o pequeno e médio empresário, porque eles estão pensando nas grandes empresas. Cadê o dinheiro das pequenas e médias? É aí que a gente tem que procurar. Então você necessariamente tem algum direito de receber alguma ajuda nesse momento de crise, tá? E imprimir dinheiro vai fazer com que a nossa economia retorne mais forte. Só que falar em imprimir dinheiro hoje é palavrão no Brasil. Só que eu acho que a gente não tem outra saída. Tá? A gente vai causar inflação, imprimir dinheiro é roubar dinheiro do povo, essa conta quem paga é a gente, e a gente vai ter que emprestar mais dinheiro para que as pessoas sobrevivam. Então, infelizmente, não depende só de você. Me desculpe por não ter assim uma resposta muito direta, né, para a tua pergunta objetiva, porque ela não existe, e se alguém te der, está mentindo. Você pode vir me cobrar. Ah, legal. A gente estava falando sobre o brasileiro não poupar, e o Naldo diz o seguinte, que falta educação financeira a todos nós. Você concorda, Jair? Rapaz, eu queria que os meus filhos tivessem educação financeira a partir do prezinho. Eu acho que isso é tão fundamental, a gente aprende tanta coisa que é importante também, sei lá, química, física, mas quantos de vocês aqui na nossa live usam química e física no seu dia a dia, né? E quantos de vocês utilizariam de educação financeira para ter uma vida financeira mais saudável? Então, acho que a gente tem que começar a ensinar as nossas crianças coisas mais práticas, que eles realmente consigam utilizar no dia a dia. Né? Saber fazer conta, saber poupar. Pô, o jovem americano começa a poupar na adolescência. Ele é rico? Não, ele não é. Mas, poxa, você compra ações ou fração de ações de empresas por R$ 10, se você quiser, Adriano. Então, isso não é uma desculpa para não poupar. Desculpa, realmente não tem, mas não tem como. Tá? Agora, assim, entre comprar a camisa, o tênis caro, o carrinho mais legal, você pode escolher, sim, por poupar, e poupar, mais uma vez, não é que, poxa, que você quer somente ficar rico, mas poupar para ter uma aposentadoria mais saudável ou para você ter algum dinheiro durante as crises, né, os tempos difíceis. Olha só, o Geraldo está dizendo o seguinte, que as pessoas ganham pouco, mas podem poupar um pouco pelo menos. É aquilo que você havia dito, né? Se ganha 600, pode poupar R$ 10 por mês, o ano já deu alguma coisa, né? Alguma coisa. Mas, olha só, eu queria aproveitar agora e voltar para o seu artigo. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu queria trazer isso para a nossa discussão de leigos, é o seguinte, você afirma que em dado momento, quando você abre o subtítulo Economia, a recessão global parece inevitável, especialmente nos países emergentes como o Brasil. No geral, os impactos resultantes, daí você explica, né, de forma muito fácil de entender, o processo disso. O que eu queria perguntar é simples. Quando você e os economistas falam de que o Brasil agora vai enfrentar a maior recessão da história, ou retração no PIB de 5,5%, o que isso impacta na minha vida, na vida do seu Zé, da Dona Maria? É verdade. De forma prática,
vai. E daí que está em recessão? Quem sofre com isso? É a gente ou é o banqueiro? Vamos, todo mundo, né? É a resposta mais objetiva, mas a gente vai começar aí, realmente, o que que é recessão, bom, o que que é PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto, é tudo aquilo que a gente produz no ano. Então é a nossa produção, como se fosse a nossa receita, né? A receita de uma empresa, aquilo que ela vende. Tá. Então quando o país ele vai produzir 5% a menos. Se ele produz 5% a menos, você entende que num mundo globalizado e tão competitivo, as nossas margens já são apertadas. Então vai sobrar pouca margem, um pouco dinheiro para a gente poder distribuir para a população. Então, assim, se a economia ela vai regredir, né? Se ela vai deixar de crescer ou vai ter um crescimento negativo na realidade, Como o dinheiro você olha por outro lado, a população aumenta. Então você tem menos para distribuir para a população como um todo. Não sei se essa explicação é... distribuir? Oi? Como assim? O que significa a expressão distribuir dinheiro para a população? Como assim? Bom, você tem lá 200 milhões de brasileiros. Tá. Você tem uma produção de 2 trilhões de dólares, talvez. Tá. E esse recurso, de uma forma ou de outra, essa produção ela vai ser distribuída entre os habitantes do país e, né, os brasileiros, né? E, obviamente, tem toda a parte do comércio internacional que vai para mais. Só para simplificar, a gente tem uma receita, tem algum dinheiro na mesa que a gente precisa distribuir para a população. Se é bem distribuído ou não é uma outra discussão de mais uma hora, tá? Mas é o que a gente tem para distribuir. E se a gente tem menos, você imagina, você acabou de falar, o banqueiro, o grande empresário, quem você acha que vai se prejudicar, ou o empregado, né, na realidade, quem você acha que vai se prejudicar mais nesse processo de distribuição? O primeiro a ser impactado. Eu acho que são, assim, a mão de obra, né? Então são os trabalhadores. E depois, obviamente, os empresários, os banqueiros também, porque as suas margens vão cair, eles vão ganhar menos dinheiro ou vão perder dinheiro também nesse processo. E eles Jair, são os empregadores, né? A gente depende deles. entendi. Ô Jair, há uma crítica entre os jornalistas especializados em economia de que o governo demorou para agir nessa área, para tranquilizar as pessoas na área econômica, arrumando saídas e etc. Você acha que realmente o governo demorou um pouco ou realmente o governo não tinha como fazer nada mais rápido do que está fazendo? Eu acho que, se ainda não é consensuado, eu acho até estranho. Eu acho que demorou sim, demorou bastante. Não aconteceu só aqui, só aconteceu em outros países, mas o Brasil, ele tinha a chance de sair na frente, por quê? Porque ele entrou atrasado nessa curva de infecção. Então a gente tinha tempo de começar a nossa quarentena, os governos se prepararem, instalarem os leitos, comprarem os ventiladores, comprarem as máscaras, determinarem uma estratégia bem definida para passar para a população. Isso não foi feito até agora. Eles politizaram um processo de, já que é para a gente fazer uma campanha de guerra contra o vírus, então vamos se organizar. Mas assim, você não pode você não pode politizar esse processo. Teve uma discussão em todos os países, Adriano. Por exemplo, a Inglaterra, ela pensou, é melhor deixar todo mundo ir para a rua, o cara vai ser infectado, ele vai criar anticorpos e depois a população sai mais forte desse processo. Eles fizeram isso durante 2 semanas e depois voltaram atrás. Que eles consensuaram já o quê? Que na realidade essa história de você correr o risco de ter o segundo ou terceiro pico pode ser muito pior para a economia e pode matar mais gente também. Então aqui não vamos dissociar a economia da saúde. Nessa questão, isso está tudo muito interligado. Tá? A questão de você ir lá e entupir os hospitais de pessoas, entre outras coisas, tudo isso vai custar muito caro, né, para a nossa economia. Então, não são duas coisas diferentes. A gente já não está falando mais sobre, olha, saúde ou economia. Não, as duas coisas são interligadas. Então, assim, o que que eu faço? Eu me preparo para a curva e tento achatar ela, ganho um tempo para eu me preparar, isso vai afetar um pouco a economia, tá? Ou não, né? Eu deixo ela fazer um pico, correndo o risco de ter um segundo e um terceiro pico. Então, acho que já foi consensuado que não, eu vou achatar ela, ganho tempo. Nisso, a gente tenta buscar uma cura, a gente tenta buscar uma vacina e a gente se prepara para enfrentar a crise e a gente informa a população do que ela deve fazer para enfrentar essa crise. Tá? Então, a estratégia é essa. Poxa, os outros países já passaram por isso. Eles já estão saindo de lockdown daqui a pouco, daqui 2 semanas, talvez. E a gente entrou, né? A gente já está há muito tempo no lockdown e nada foi definido. Então, acho que essa é a principal preocupação. Falta coordenação aí. Agora, você diz que países que procuraram realmente ou tentaram primeiro o processo de deixar as pessoas trabalharem, recuaram imediatamente depois que seus especialistas provavelmente viram que
os efeitos econômicos seriam muito piores? É isso que você está falando? A Inglaterra é um exemplo disso, exatamente. Então, falaram, não, gente, é quarentena, a gente precisa se preparar para encarar essa crise, dá um tempinho para a gente se preparar e depois a gente volta aí e reabre a economia. Então, essa foi a estratégia. Outra pergunta que eu ia fazer baseado no seu artigo é o seguinte. Você diz aqui que haverá, olha só, vou até ler, que eu achei legal isso aqui. Os países emergentes são mais expostos ao ciclo comercial mundial porque seus bens e serviços são altamente dependentes da demanda das economias avançadas e, portanto, mais vulneráveis à crise. A gente está presenciando isso agora em relação ao nosso país, na sua opinião, ou a gente ainda não está no fundo do poço como a gente poderia estar ou como nós estaremos dentro em breve? O que você acha? Como é que está o Brasil inserido no cenário internacional? Uma vez que, por exemplo, a gente está tentando comprar insumo e você mesmo já citou, Estados Unidos vem e compra antes, oferece mais dinheiro, os chineses pegam a mercadoria que já está embarcada para vir para o Brasil e transfere para os Estados Unidos. Como é que você acha que o nosso país está se saindo hoje, né, nessa globalização econômica, enfim? E como é que você acha que a gente pode, sair, né, a gente pode se dar o que vai acontecer conosco daqui para frente, dependendo do nosso ministro da Economia, das atitudes que o governo brasileiro tomar? Primeiro, vamos falar da nossa produção. A economia brasileira é muito centrada em commodities. A gente exporta poucas outras coisas que não sejam commodities, principalmente os grãos, né? A soja, café, entre outros, né? Carne, que a gente não vai chamar de commodity, mas talvez um soft commodity, como eles dizem. Isso é usado para quê? Muito do que o Brasil faz, então, é usado para que seja agregado valor e vendido a um preço muito mais caro nos outros países. Né? Então, eles compram barato da gente, eles passam, tem indústria de transformação, para que eles possam vender um produto final que tem mais valor agregado. A gente depende muito dessas compras. Então, quando você fala nos alimentos, a gente, no começo aqui, pelo menos no começo da crise, a gente viu que o preço da soja ele porrou, né? Ele subiu, entre outros alimentos também, porque teve uma demanda muito alta. Mas a gente tem que tomar cuidado e falar, não, os alimentos vão muito bem durante todo o processo de crise. Não, pelo contrário, daqui a pouco começa a cair de novo e tem um impacto também econômico para esse setor. O Brasil hoje ele tem alguns parceiros comerciais onde ele tem uma agenda de exportação relativamente diversificada, tá? Então ele vende para muitos países, ele compra de muitos países, só que ele depende muito de Estados Unidos, China e talvez Argentina, que é um país pequeno, mas é um dos nossos principais parceiros comerciais. Então qualquer redução de consumo do chinês dos Estados Unidos apresenta uma redução da nossa economia, da nossa capacidade de venda brutal. Então se eles não consumirem, a gente tem problema aqui. Eu acho que essa é a grande questão. A gente tem em termos de parceiros comerciais, a gente é relativamente diversificado, com alguma concentração em China e Estados Unidos, mas em termos de produtos, né, de produção ou de indústria, a gente não tem tanta diversificação. Então, a economia brasileira acaba sendo muito mais volátil, né, e muito mais dependente desses países com quem nós temos parceria comercial. E agora há pouco parece que a China disse que não ia deixar de comprar a nossa soja, mas ia comprar uma parte de outro país por questões de segurança, né? Sim. Isso daí você acha que é retaliação ou realmente eles estavam já pensando em fazer isso e tal? Eu vi mais como uma retaliação. Eu acho que é sim uma questão de segurança para todos os países e eu acho que depois dessa crise, todas as empresas e os países eles vão repensar a cadeia de produção deles. Por exemplo, muitos países foram dependentes da China, que é o contrário, de mandar algum tipo de insumo para eles ou de produtos baratos para eles venderem em seus países ou transformarem. Então, o iPhone feito na China joga para lá, o tênis Nike faz na China e volta para os Estados Unidos. Eles ficaram dependentes dos chineses para esse fornecimento, né? Essa cadeia de fornecimento era muito interdependente. Eu acho que vai ser repensado isso. Então, a minha empresa pode confiar só na China, né? Para entregar os meus produtos. Quando teve lockdown lá, as fábricas não podiam operar, não tinha como produzir, muita empresa aqui no Brasil ficou na mão e já quebrou. Essa é a grande história. Eu estou enfrentando problemas seríssimos. Eu acho que a China
pode pensar da mesma forma. Poxa, será que eu vou comprar só a soja brasileira? Eu preciso desenvolver outros parceiros comerciais. E a China já sabe que muitos países também vão desenvolver outros parceiros comerciais que não só a China. Eu acho que esse vai ser um resultado, uma lição que a gente vai tirar dessa crise, de que a gente tem que ter uma cadeia de fornecimento relativamente diversificada, para não ficar dependente demais de um país que pode ter um problema pontual. Deixa eu voltar um Nesse caso não foi um problema pontual, afetou o mundo é, inteiro, né? Mas deixa eu voltar um pouco para o nosso feijão com arroz aqui. O Jair, R$ 600 por mês, o que você acha desse valor que o governo resolveu emprestar, né? Porque é um empréstimo, né? Para as pessoas, né? R$ 600. Mas o nosso salário mínimo é algo um pouco acima de R$ 1.000 e não é um dos melhores salários mínimos do mundo. Comparado a quê, né? Se for comparar outros países mais pobres, talvez seja bom. Se for comparar os mais ricos, com certeza a gente tá muito aquém. É baixo, né? Mas tem as duas pontas também. O que que o país consegue pagar, né, para esse pessoal? Então, coisas que eu já ouvi por aí é que eles liberaram a questão de R$ 600, mas depois eles foram fazer conta e falaram, poxa, de onde que a gente vai tirar para pagar tudo isso? Então, é muito e é pouco. Para quem está recebendo é pouco e para o taxpayer, né, para o pagador de impostos, que é quem paga essa conta, não sei se, muita gente fala, não, o governo tem que fazer, mas não tem governo, gente. Quem paga essa conta é a gente, é quem recolhe imposto, né? E será que o nosso pagador de imposto aí, ele tem condições de arcar com essa conta? Então, tem os dois lados. Ela é cara e é barata ao mesmo tempo. Tá? Mas barata não, desculpa, é muito e é pouco ao mesmo tempo. E eu acho que é muito pouco para quem recebe. Eu acho difícil. A gente tem sim famílias que vivem com isso ou menos hoje no país, né? Mas é pouco. É muito pouco, né? Para R$ 600. você sustentar uma família com duas, sei lá, dois, três filhos, é muito pouco, Será que infelizmente. se isso que você disse, que você ouviu, foi realmente verdade, será que pode explicar a ânsia do presidente em romper logo essa quarentena e fazer com que as pessoas voltem a trabalhar, pelo medo justamente de não ter de onde tirar para pagar esse povo todo? Completamente. Mas eu acho que é isso que o presidente vê. Ele fala, poxa, esse povo a gente vai sacrificar demais, né? Os nossos pobres, né? Os brasileiros mais pobres. E as pessoas podem morrer de fome? Podem sim, isso é uma realidade. Elas já morrem hoje no Brasil, né? Se você visitar, poxa, é interessante quando você vai lá para a Bahia, vai para Salvador, vai para as praias, mas se você sai um pouquinho para o interior, eu tive uma experiência aqui com a família, a gente foi para, sei lá, Cabaceira do Paraguaçu, onde a gente via aquelas casinhas pequenas, assim, que você fala, pô, como é que cabe duas, três pessoas ali? Aí sai aquele menininho, né, com aquela magrelinho, com aquela barriga grande, e fala, pô, isso aqui é uma África. Então, existe uma África ainda dentro do Brasil que poucos de nós aqui da classe média alta, conhecem. Não sei se eu consegui responder de forma bem, bem, bem direta. E para essas pessoas, realmente, o agora está sendo um pouco trágico, já que se não houver recurso, vai ter um problema sério. E daí eu acho que é nisso que se enquadra, provavelmente, a previsão do professor Vila quando ele fala em convulsão social. As pessoas talvez não queiram morrer de fome, vão partir para o tudo ou nada, vão querer pegar e fazer o barco virar. Não é possível, porque ninguém vai. Então, realmente, a gente está numa situação bastante periclitante, na minha opinião. Mas, ô Adriano, vamos lá. A gente já deu o quê? Um pouco, quase um mês, talvez, para os nossos governantes se prepararem. Essa é a quarta semana. A quarta Cadê semana. os nossos leitos, os nossos hospitais, os nossos ventiladores, não é verdade? Então, isso é o que eles têm que fazer. O que que a gente tem que fazer? A gente já sabe, eu vou sair de casa, vou usar máscara, poxa. Por quê? Porque eu não quero transmitir para o meu amigo, né? Eu não quero transmitir para outro ser humano se eu tiver isso, por exemplo, eu posso ser assintomático. Então, eu acho que eu não tenho vírus, mas eu tenho, está incubado. Então, eu posso transmitir para alguém. Então, eu não quero transmitir. Vamos para a rua, gente, vamos de máscara. Lavar a mão. O brasileiro é o povo que mais toma banho, que menos lava a mão. Estatística. Vamos lavar as mãos, poxa, né? Vamos lavar as mãos 20 vezes ao dia. Vamos manter distanciamento, 2, 3 metros, entendeu? Quem puder trabalhar home office, continua remotamente. Quem não puder, a gente vai ter que voltar a trabalhar em algum momento. Mas quem sabe disso? Eu acabei de falar para você, eu fiquei em casa 3 semanas, aí eu fui uma vez no supermercado para ver como as coisas funcionavam. Eu saí, acho que mais uma vez, para fazer uma caminhada bem cedo com máscara, óculos e boné. E quantas pessoas na rua usavam máscaras?
E quantas pessoas na rua, sei lá, não se acumulavam, né? Não estavam conversando de forma muito próxima? Quantos casos em São Paulo, a questão da Praça Pôr do Sol, né? Todo mundo junto, as pessoas fazendo carreata, passeata, uma série de coisas. Então as pessoas não entenderam ainda a gravidade do problema e elas ainda não sabem o que fazer para combater o vírus. Quanto mais a gente entender e conseguir aplicar soluções básicas no combate ao vírus, mais cedo a gente vai poder sair de casa e voltar a trabalhar e voltar para algo próximo da normalidade, porque isso não é uma normalidade. E a solução que nós, enquanto brasileiros, a gente pode tomar, né, a gente pode, sei lá, aceitar como solução e como principal arma, ou principais armas, né, para o combate ao vírus, elas são simples e são relativamente baratas, Adriana, essa é a questão. Mas o povo ainda não se conscientizou, e o Ministério da Saúde ainda parece que não se conscientizou. Nosso ministro da Saúde, até pouco tempo, ele falava que máscara era para quem tinha o vírus. Poxa, eu não sei se eu tenho vírus. Olha o estudo que foi feito lá em Singapura recentemente, mostrando que, poxa, só a máscara ela já impede você de transmitir o vírus com probabilidade de 95%. Não é verdade? O Japão, 20 anos atrás eu estava lá, todo mundo usava para não passar uma gripe simples para os próximos. Quantos anos atrasados nós estamos? 20, 30, 50 anos atrasados nesse sentido? Aí chega que os nossos líderes não conseguem consensuar nem algo tão simples, uso máscara ou não uso máscara. A gente está numa situação muito difícil mesmo, não é verdade? E, mais uma vez, soluções baratas. A gente não está falando de soluções muito caras. Você sabe que isso que você falou é verdade, porque eu realmente, aqui em São Paulo, né, eu moro no bairro da Bela Vista, que é um bairro que tem pessoas na rua andando e tal. É impressionante mesmo. Agora há pouco eu tive que ir ao cartório, que é aqui do lado, para assinar uns documentos, não tinha como. E fui a pé, com máscara, e vi pelo menos 2 dezenas de pessoas absolutamente sem máscara e conversando, batendo papo. E eu fico imaginando, eu já falei isso aqui em outras lives que fiz. Eu tô com tanto medo desse negócio aí, mas tanto medo, que eu tô realmente impressionado de ver as pessoas não se cuidando. Ou elas não entenderam ainda que esse troço pode matar, repito, pode, né? Que ele mata, Uhum. ou realmente não se importam. O brasileiro é um povo extremamente social, né? Gosta de conversar, gosta de ficar em grupo e tal. Talvez isso possa explicar em alguma escala o fato das pessoas realmente não estarem um pouco... E o brasileiro se abraça muito, ele se É, toca muito, né? Se você pega a curva da Alemanha, do Japão e países que as pessoas não têm essa cultura, a curva é mais achatada. É a previsão, né, de crescimento da curva também. é impressionante. Vamos lá, a gente está já com 46 minutos de live, mas eu queria fazer mais algumas perguntinhas. Uma coisa que você já falou, eu ia perguntar, mas fiquei bastante surpreso que você concorda, é o tal da imprimir dinheiro. Eu sempre ouvi falar, né, que você imprime dinheiro, você pega a inflação e joga lá para cima, né? É Então, isso aí. você acha que isso realmente é uma das coisas que o governo tinha que fazer, ou os governos tinham que fazer para tentar resolver, pelo menos agora, esse problema grave da economia? É a solução menos pior. Tem que emitir dinheiro, tem que criar emprego para a economia voltar para os eixos. Aí você escreve aqui no final do artigo, você dá 4 itens de como amenizar os efeitos da crise. E eu achei legal. Você lembra aí para explicar para a gente, um a um, de forma bastante sucinta? Vamos combinar assim, você me fala qual é o item e eu tento explicar. Garantir que as famílias atrasem os pagamentos de financiamento imobiliário ou aluguel e tenham dinheiro disponível. O que acontece? Boa parte da dívida dos brasileiros está relacionada com o mercado imobiliário. Então, primeiro, são dados estatísticos, né, são fatos. Ah, Então, se ela conseguir atrasar isso, ela ganha algum tempo e algum oxigênio de caixa para ela poder pagar pelas outras despesas que elas têm. Então, ou na compra do imóvel ou até mesmo nos aluguéis, né? A gente tentar dividir esse impacto da crise aí com o sócio capitalista que eles têm, né? Ou o dono do imóvel que você aluga, ou o banco que te emprestou dinheiro, ou o teu financiador. Então, ou você ganha algum tempo, ou você consegue algum tipo de desconto nesse sentido. Porque a dívida imobiliária ela é uma parcela muito importante, né, das despesas pessoais do brasileiro. Vamos lá, item número 2 é garantir que os trabalhadores recebam salários, mesmo em quarentena, ou se forem demitidos temporariamente. Eu realmente não entendi muito bem esse segundo item. Não.
Os trabalhadores eles têm que receber algum tipo de renda, né, se eles ficarem em quarentena. Então, o que acontece? Nas nossas conversas, e acho que já é fato que o desemprego no Brasil ele vem crescendo muito. Então, primeiro as empresas, em teoria, não são obrigadas a deixar de demitir, então elas já demitiram, inclusive. Como na nossa linha de atividade, a gente fala com muitos empresários, principalmente de pequeno e médio porte, tem muita gente reduzindo sua folha salarial em até 60%. Alguns conseguem negociar, pagar meio salário, dar férias, entre outras coisas, mas muitos partiram direto para a demissão porque o cara já sabia que ele não ia aguentar. Então a gente já viu muita empresa pequena e média fechando. Então a gente tem que garantir que esses trabalhadores vão receber alguma renda nesse interim. Ele, como eu te disse, o brasileiro ele é mais consumidor do que poupador, então ele não consegue ficar em casa. Ele não consegue ficar sem trabalhar, sendo que, na realidade, ele precisa desses recursos para pagar as despesas da semana que vem. Se ele não paga a conta dele, alguém vai deixar de receber, tem toda uma cadeia que depende disso. Então você acaba impactando a economia como um todo, e a gente vai para a questão mais simples. Alguns precisam se alimentar na semana que vem e ele não tinha poupado nada. Ele não tinha guardado nenhum dinheiro. Então, ele vive realmente do salário semanal ou mensal. Muitas famílias no Brasil hoje, elas têm esse traço, né? Essa característica. Bom, se a gente considerar que milhares e milhares de crianças vão à escola para almoçar? Exatamente. E outra, as escolas estão fechadas, essas crianças estão almoçando aonde? Então, exatamente. Exatamente. Eu ouvi, não sei aonde, em algum telejornal, que algumas prefeituras e tal estavam continuando a merenda mesmo sem aula, por conta justamente desse problema grave que, enfim. O item número 3 é garantir que as empresas tenham fluxos de caixa suficientes, especialmente as pequenas e jovens empresas, para evitar a falência. No mundo inteiro, as pequenas e médias empresas são as grandes empregadoras, tá? As maiores empresas já são mais automatizadas, então elas empregam pessoas. Então é nessas empresas que a gente tem que colocar caixa, que a gente tem que emprestar dinheiro, que a gente vai ter que dar algum dinheiro subsidiado para que elas sustentem a economia, porque elas que geram aqueles salários que vão sustentar essa economia que a gente acabou de discutir aqui. Só que o que a gente vê hoje não está acontecendo. Lembra que eu te falei, o Banco Central vai liberar algum dinheiro, o BNDES também, mas a empresa tem que ter um rating que custa 100, 150 mil reais de uma empresa internacional. Não, você está dando dinheiro para a empresa grande, poxa, para a gente rica. Você não está colocando dinheiro para a empresa mais pobre, digamos assim, ou menor, né, para que a gente tenha um impacto social mais positivo. Então é para essas empresas que o dinheiro tem que chegar, Adriano. E na sua opinião, por que o Banco Central está fazendo isso? Olha, eu acho que você tem pessoas bem intencionadas, eu não vou fazer nenhum juízo e dizer que, olha, tem alguma coisa errada ou alguma coisa relacionada à corrupção, não é, eu acho que é falta de ordem mesmo. Então você tem aí, não depende só do Banco Central o pacote, isso tem que ser votado, muita coisa tem que acontecer para chegar lá e as pessoas que votam, sinceramente, às vezes elas não têm conhecimento técnico suficiente, né, para sugerir uma lei, uma emenda de lei, um projeto, e depois colocar uma série de pessoas para votar. Então, quer dizer, esse é o impacto negativo da democracia. Eu sou completamente democrático, acho que eu gosto da democracia, mas esse é o impacto negativo dela. Eu estou vendo algo aqui que eu não tinha visto no Instagram ainda, ele está me dando o tempo restante da live. Faltam 45 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar e já entrar de novo. Aí você volta e a gente completa mais 20 minutos de bate-papo. Tudo bem? Rapaz, eu não consigo porque eu tenho uma reunião agora na sequência. Mas eu queria tentar fazer de novo, se a gente pudesse na semana que vem. O que vocês acham? Vamos então. A gente combina. Mas eu gostei muito desse bate-papo e eu acho que a gente tinha que repetir, viu, Adriano? Tá bom. 20 segundos. Obrigado, Jair. Um abraço para você. Até a semana que vem, então. Vamos combinar, beleza? Até a semana que vem. Um abração, Adriano. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.